Bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos vocês. Hoje vamos orar o Salmo 14, o Salmo que purifica o nosso coração, o Salmo que combate a corrupção, o Salmo da reconciliação e que atua contra as intrigas, trabalha a estabilidade afetiva, ajuda a combater o desânimo e a insensatez, afasta as tentações nocivas, ótimo para quando precisamos de ajuda do próximo, facilita esta intercomunicação com o próximo, afasta as tentações nocivas. Bom, mas antes de começarmos a orar o Salmo 14, convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem e a compartilharem os vídeos com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo os seus pedidos de intenções de orações, pois todos os dias oramos por vocês e colocamos as vossas intenções de orações nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela ficará escura para que você possa descansar ou até dormir melhor. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14.
Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens,
para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer.
E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor,
pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação
para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração:
Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha
entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer.
E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor,
pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Ah, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação
para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração:
Deus não existe. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. E não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, assim como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se contentará, se alegrará.